Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o professor Lindomar, professor de português. Nesta atividade eu vou trabalhar com vocês também uma interpretação de textos, que é um fragmento do livro extraído do livro por parte de pai, que é do Bartolomeu Campos Queiroz. Tem uma parte aqui bem curiosa, bem interessante, a gente vai ler daqui a pouco. Primeiramente, deixar claro, essa aqui é a nossa atividade de número 15, né, da disciplina de língua portuguesa, para o primeiro ano, né, terceiro bimestre de 2020. E a data dela, dia 24, vou até alterar aqui, né, ela é do dia 24. Vou visualizar ela numa outra página para ficar mais fácil, para que todos compreendam, né? Muito bem, então, nós temos aqui na primeira parte, você já tem o hábito de escrever o nome. Vou colocar aqui como exemplo, né, para vocês. Suponhamos que eu seja aqui do primeiro A, eu venho aqui e marque, ou das demais turmas. E nós temos esse texto, que eu citei lá no início para vocês. Leia o texto a seguir. Leia o fragmento extraído do livro por parte de pai. Todo o acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. Coisas simples, como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotada. Eu não sabia porque os soldados tinham tanta coisa a adoçar. E a casa de corredor comprido ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. Conversa mais indecente ele escrevia bem alto. Era preciso ser grande para ler. Ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa. Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Como eu disse, aqui nós temos um fragmento do livro Por Parte de Pai, escrito por Bartolomeu Campos Queiroz. Muito bem. Aí nós temos as questões. Primeira questão. Identifique a finalidade das paredes para a casa do narrador do texto. Aqui claramente já está dizendo que o texto é uma narrativa, como nós já observamos, né? Nós temos personagens, temos aí um lugar, nós temos uma história contada, dentre os demais elementos do texto narrativo. Nesse caso aqui, a finalidade das paredes, como o narrador colocou lá no início, seria de que essas paredes eram o caderno do meu avô. Ele fala claramente, as paredes eram o caderno do meu avô, ok? Essa seria realmente a finalidade das paredes da casa do avô, do narrador no caso. Questão 2. Vamos lá para a questão 2. Marque a passagem em que se percebe a importância das escritas nas paredes feitas pelo avô, na formação do narrador personagem. Nós temos aqui primeiro, era preciso ser grande para ler. B, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. C, a casa do meu avô foi o meu primeiro livro. E D, apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Todos esses trechos foram retirados do texto. Mas o que é que se pede aqui? Pede que vocês assinalem ou que marquem a sentença em que se percebe a importância das escritas nas paredes feitas pelo avô, na formação do narrador personagem. A única que fatalmente traz essa informação é a letra C. Né? A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. Vamos lá, questão 3. Assinale a alternativa em que a classe do termo em caixa alta não foi corretamente identificado pelos colchetes. Nós temos colchetes aqui no final, né, que indicam uma classe gramatical. Muito bem. Letra A. Coisas simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. Coisas é um substantivo,
está perguntando aqui é isso. Coisas é sim um substantivo, então essa está correta. Letra B. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotada. Estava é verbo de ligação? É um verbo de ligação. Os verbos de ligação que nós temos na língua portuguesa são apenas 5. Ser, estar, permanecer, ficar e continuar. Então, 5 verbos de ligação que nós temos. Estava é do verbo estar, está no pretérito imperfeito do modo indicativo nesse caso. Então, essa também está correta. Estava é verbo de ligação. Letra C. E a casa de corredor comprido ia ficando bordada. De é preposição? É uma preposição, porque liga 2 termos aqui dentro de uma oração. É preposição nesse caso. Está correta também. Letra D. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Alto é adjetivo? Ah, e vem aquele questionamento. Mas alto não dá característica de alguma coisa? Sim, mas nesse caso aqui, a palavra alto indica um lugar, não é a caracterização de alguma coisa. Portanto, alto, nesse caso, não é adjetivo. Ou seja, a resposta correta seria, então, a letra D. Tá bom? Questão 4. Desculpa. Vamos para a questão 4. Observe. Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. Ponto. Né? A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. Fecham aspas. Essa é uma citação, porque está entre aspas. O conectivo destacado instaura uma relação de... Qual que é o conectivo destacado aqui no caso? É o conectivo enquanto. Por que é conectivo? Porque conecta termos, né? Enquanto aqui designa o quê? A diversidade, simultaneidade, reciprocidade ou afetividade. Nesse caso específico, nós colocamos que é simultaneidade. Por que simultaneidade? Enquanto dá a ideia de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Se eu citasse assim, enquanto eu vinha para a escola, meu pai trabalhava. É um outro exemplo. A palavra enquanto estabelece essa relação de simultaneidade. Ok? Questão 5. Vamos para a questão 5 agora. Justifique o emprego da forma evidenciada em... Eu não sabia por que os soldados tinham tanta coisa ou coisa a adoçar. O termo destacado nesse caso aqui é o porquê, que está em caixa alta, certo? Nesse caso aqui, por que foi utilizado porquê separado dessa forma, né? A forma porquê foi empregada na construção de uma interrogativa direta. Aqui nós temos, interrogativa indireta. Nesse caso, nós temos uma interrogativa indireta. Lá, quanto à utilização dos porquês, nós temos na língua portuguesa 4 porquês. Porquê separado sem acento, como está aqui. Porquê separado com acento. Porquê junto sem acento e porquê junto com acento. O porquê separado sempre é em questionamentos, em perguntas, né? Que é o caso desse aqui. Então, nesse caso, vocês vão justificar nessa questão que a forma porquê entre aspas, né, foi empregada na construção de uma interrogativa indireta. Foi um questionamento indireto. Ok? Questão 6. Vamos para a questão 6 nesse caso agora. Vamos subir aqui um pouquinho. Assinale a alternativa em que a razão gramatical que justifica o acento gráfico da palavra destacada não foi identificada corretamente. Letra A. Avô, monossílabo tônico. Aqui são 2 sílabas, né? Então ele não é monossílabo. Essa aqui... Desculpa, gente. Peraí, vou voltar aqui. Avô está com monossílabo tônico. Letra B, história, paroxítona terminada em ditongo. E letra letra C, açúcar seria paroxítona terminada em R. Letra D, cômodo seria uma paroxítona. Então nós temos que fazer aquela revisão das palavras que são monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílaba é de 1 sílaba, dissílaba 2 sílabas, trissílaba 3 sílabas e aí por aí se segue, né? Aí nós vamos, nesse caso aqui, vocês terão que apenas assinalar a alternativa em que a razão gramatical que justifica o acento gráfico da palavra destacada não foi identificada corretamente. Nesse caso seria realmente a letra A.
avô não é um monossílabo tônico. Nós temos avô, são duas sílabas, né? Então não é monossílabo. Se fosse monossílabo, era, por exemplo, pé, né? Mão, vô, vó, simplesmente, mas aqui é avô. Então são duas sílabas. Ela é uma dissílaba, né? Por isso que essa aqui é a incorreta. Questão 7. Em conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Nós temos aqui a palavra indecente com prefixo em caixa alta. Olha só, indecente. O prefixo em caixa alta indica o quê? Restrição, negação, exclusão ou acréscimo. Nesse caso aqui, o in claramente vai indicar uma negação, indecente, né? O indecente indica, nesse caso, negação, né? Questão 8. Identifique, deixa eu destacar como os demais aqui para ficar mais fácil, né? Quando vocês estiverem vendo o vídeo. Identifique a forma pronominal utilizada para a referência a meu avô. Nesse caso, desculpa pelo barulho aí, viu, gente? Porque tá complicado aqui, tem criança em casa, é assim mesmo, né? Na questão 8, então, nós vamos identificar a forma pronominal utilizada, ou seja, qual pronome. Qual a função de um pronome? Substituir um nome. Então, meu avô tem um termo que substitui meu avô. Nesse caso aí, é o termo ele, que aparece lá no texto. Meu avô e ele refere-se a meu avô. Ok? Então, nesse caso, vocês podem responder aí que a forma pronominal que retoma meu avô é ele. Certo? Questão 9. Prevalecem no texto as sequências do tipo expositivo, argumentativo, descritivo, narrativo. Claramente é uma narrativa, né, gente? É um texto onde alguém conta uma história. E agora vem nossa redação dessa semana. Mais uma, né? Vocês fizeram uma na última aula, mas nós vamos fazer mais essa aqui porque esta é, gente, a nossa última aula deste bimestre. Na próxima segunda-feira, nós teremos uma prova para nós fecharmos o terceiro bimestre. Ok? Então, a última atividade é essa aqui. Produza um texto narrativo onde você irá contar, você que está abreviado, vou corrigir aqui daqui a pouco para vocês, onde você irá contar uma história bem curiosa, engraçada, divertida, triste, do jeito que você achar mais conveniente. O assunto fica à sua escolha. Envie a foto da redação aqui nessa questão. Não se esqueça de fazer o cabeçalho conforme modelo. Então, gente, isso aqui tem que ser feito no caderno, né? Vocês vão fazer um cabeçalho bonitinho igual esse aqui. É claro, colocando a data correta, colocando o nome de vocês aqui, a turma, título, vocês colocam o título da redação e produzem a redação de vocês, que é um texto narrativo. Feito isso, você vem aqui nessa parte, né, de adicionar arquivo, como vocês fizeram na última atividade. Busquem lá no dispositivo de vocês, seja no celular ou no computador, onde você estiver fazendo. Encontrem a fotografia ou tirem a fotografia na hora, porque quando você clica aqui também, dá a opção de você tirar a fotografia. Você tira a fotografia da atividade, tomem cuidado para que a fotografia fique nítida, fique bem clara, tá bom? Para que depois eu consiga ler com clareza e atribuir uma nota condizente com o que vocês fizeram, tá bom? Feito isso, você vem via o formulário. E aí a gente finaliza. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que todos estejam bem, né? Se Deus quiser, nós vamos continuar assim até que a gente possa voltar. E assim que nós finalizarmos tudo, espero que vocês também sejam aprovados, né? Que é o nosso objetivo. Aprovados e também conhecendo aquilo que é necessário, né? Então tá certo, gente. Muito obrigado e até a próxima.